Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, shalom, shalom. Eu só quero concluir a minha reflexão, a reflexão que começamos a fazer sobre Deus é separador, Deus não é misturador. E a palavra de Deus nos chama para total separação, para total separação. Assim como pus a ilustração da água com o óleo, é possível que nós vivamos uma vida em um lar corrompido, em um mundo corrompido como este, carcomido pelo pecado, em um Éden satânico deste. É possível trabalhar no meio de pessoas com crenças e hábitos errados e não se misturar com estas pessoas, assim como a água não se mistura com o óleo. Embora você possa colocar no mesmo recipiente, mas o óleo não se mistura com a água. Então, é possível estar em um mundo deste e não se misturar com as crenças, os hábitos, os pecados e as doutrinas erradas que existem neste mundo. Mas veja só, antes eu quero abrir só um parênteses aqui para concluir a nossa reflexão, que eu vou falar sobre Deus tirou uma nação de outra nação, Deus separou Abraão de Ló, e como Jacó não quis conviver com Esaú, preferiu viver separado de Esaú. Então nós vamos ponderar esses pontos aqui, importantíssimos para nós. Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui para dizer assim: por que Deus separou Eva de Adão? Já que ele criou Adão com duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina. As pessoas estão aí na internet, muitos pregadores tentando acertar, quando eles não têm revelação para isto. E o profeta William Branham veio desvendar isto e nos mostrou que quando Deus criou Adão, ele criou ele com duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina. Gênesis capítulo 5 diz: esta é a gênesis dos céus e da terra, quando Deus criou o homem, e o criou macho e fêmea, e o chamou de Adão. Ele criou ela dentro dele. Ou seja, criou Adão com duas naturezas, com uma dupla natureza, natureza masculina e natureza feminina. Aí as pessoas não entendem, então ficam tentando acertar, ficam tentando vão aventurar, acertar e falar algo daquilo que eles não têm conhecimento. Então, Deus precisava separar essas duas naturezas. Para quê? Porque ele tinha um propósito nisto. Para que Deus tirou Eva de Adão? Para três propósitos. Para ser uma auxiliadora, para gerar filhos e para cair. Ou vamos pegar na sequência aqui. Para ser uma auxiliadora, para cair e para gerar filhos. Então, ele tinha esse propósito. E por que ele tinha esse propósito? Porque ele precisava que alguém estivesse em pecado. Porque nele havia atributos. Ele tinha atributo de ser salvador, tinha atributo de ser curador, tinha atributo de ser redentor, de ser libertador, de ser transformador. E para poder ele salvar, tinha que haver alguém caído. Para poder ele curar, tinha que haver alguém doente. Havia pensamentos em Deus que haveria de ser manifesto e colocado em prática. Esses pensamentos que havia nele de curador, de salvador, de redentor, ele iria colocar esses pensamentos em prática. Porque antes de você falar algo, você tem que pensar. E antes de você colocar tudo em prática, primeiro você pensa. Então Deus tem esses atributos, esses pensamentos que haveriam de se manifestar. Então ele vai separar Eva de Adão com esta finalidade.
Tudo já estava na sua presciência, na sua mente. Tudo já estava no seu plano. Então, para ser uma auxiliadora, para cair e para gerar filhos. Então, ele faz isso, então ele separa ela dele, porque enquanto ela estivesse nele, não caía, precisava separar. E a própria Bíblia diz que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Lá no livro de Timóteo diz isto. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Depois que ela cai em transgressão, ela leva o homem ao delito também. E aí, ele come com ela. E ela come com ele. E aí nós entendemos o que é o pecado original. Já expliquei sobre isto. Já mostrei, tem vários vídeos no YouTube. O que foi o pecado original? O pecado original não foi fruta, foi fruto. E fruto é simbólico, é sexo. Então não tem nada a ver com fruta, comer uma fruta. Não, foi a desobediência que fez isso. Aí pegou lá e comeu a fruta. Tá. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Provérbios 30, 20. Observa, a mulher adúltera tem uma boca e ela come. Você acha que a mulher adúltera é condenada por comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera? Ora, a Bíblia responde à própria Bíblia. Eva foi adúltera com a serpente. Então, isto foi o pecado original. Então vamos lá. Não vou me deter nesta parte do pecado original, mas vamos lá. Então Deus separou ela dele, tirou a natureza feminina da natureza masculina, separou as duas naturezas. Homem é homem, mulher é mulher. Assim como ele tira aquela mulher do lado de Adão, de uma de suas costelas, ele não tirou dos pés para que ela não fosse um capacho e nem tirou da cabeça para que ela não ficasse acima dele, mas tirou do lado para que caminhassem juntos como uma auxiliadora. Assim também lá no Calvário Deus vai arrancar uma noiva do seu lado. Ele foi ferido no lado e ali ele arranca uma noiva, a sua igreja do seu lado. É uma simbologia maravilhosa. Você vê que a Bíblia quando diz que Adão quando diz, viverás do suor do teu rosto, o último Adão veio suar sangue para nos reconquistar de volta para o Éden, lá no jardim do Getsemane. Tudo é simbólico, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Observe, Deus tirou uma nação de outra nação. Deus tirou Israel, uma nação, de outra nação, do Egito. Ele tirou essa nação de outra nação para quê? Levou esta nação para o deserto e lá ele deu leis a Israel para apagar de Israel todos os costumes errados do Egito. Os costumes que havia no Egito. O Egito simboliza o mundo. É no Egito que tem homossexualismo no mundo, que tem lesbianismo, que tem adultério, que tem prostituição, que tem tudo que não presta. Quando Deus tirou aquela nação, separou aquela nação de outra nação e deu a eles leis no deserto para aniquilar todo o costume do Egito. Deus separa, Deus não mistura. Quando Deus tira um crente do mundo, é para aniquilar dele todo o mundo. Arranca esse crente do mundo e depois arranca o mundo do crente. Você vai ver que Deus tirou Israel do Egito, agora Israel precisava tirar o Egito de dentro deles. E aqueles que não tiraram o Egito de dentro deles, caíram no deserto um por um. De 2 milhões que saíram, somente 2 Deus conseguiu tirar o Egito deles. Deus conseguiu separar o Egito deles, Josué e Caleb. Olha como é tremenda. A revelação é uma coisa maravilhosa e tremenda. Então lá no deserto, muitos que estavam desejosos, que eram idólatras, que se corromperam, que não tiraram os costumes do Egito da sua vida, não separaram isto, caíram no deserto.
Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, pereceram, se perderam. Observe. Então você vai ver no episódio ali na narração do bezerro de ouro, quando Moisés vai à montanha buscar as tábuas da lei, e ali o povo faz um bezerro de ouro, Arão, um sacerdote fraco que não aguentou a pressão popular e começou a ceder. Nós temos muitos deles por aí dentro da mensagem, porque os da denominações já são caídos. Mas dentro da mensagem nós temos muitos deles que cedem à pressão popular, à pressão do povo e já se corromperam. Sacerdotes caídos, sacerdotes que fizeram de si mesmo bezerros de ouro. Moisés volta da montanha, vê que eles quebraram o pacto com Deus e as tábuas que Moisés trouxe, escritas pelo dedo de Deus, foi quebrada. Porque eles quebraram a aliança com Deus. E aí Moisés diz, desembainhe, tire as suas espadas da bainha, pegue cada um a sua espada e mate seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Esta praga não pode continuar no arraial. Tem que aniquilar isto, tem que se separar disto. E ali foi morto. Irmão, matou amigo e matou o vizinho. A corrupção não pode ficar no meio do arraial. Tem que haver uma separação. E aí nós temos hoje tantos sacerdotes caídos. O povo pressiona e ele cede. Porque, vão perder dízimo, vão perder regalias. São como Arão, o sacerdote que construiu o bezerro de ouro. Arão não suportou, o povo apertou e ele cedeu. Veja só. Então, para concluir a nossa reflexão, Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da terra da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Eu estou fazendo contigo uma aliança incondicional. Porque todas as alianças que Deus fez condicional, fracassou. Deus fez aliança condicional com Adão, Adão fracassou. Deus fez aliança condicional com Noé, Noé chegou a falhar. Mas agora ele vai fazer uma aliança incondicional com Abraão. De Adão a Noé, 10 gerações. De Noé a Abraão, 10 gerações. Agora, depois de 10 gerações, Deus vai fazer uma aliança incondicional com Abraão. Sai da tua terra, sai desses costumes errados, das doutrinas erradas, dos hábitos errados, do meio da tua parentela, que é idólatra, para uma terra que eu te mostrarei. E como eu mostrei na lição passada, Abraão vivia num lar idólatra, mas não se corrompeu com aquilo. Ele adorava o Criador dos céus e da terra. Então sai, Abraão, saia daí para uma terra que eu te mostrarei. Saia. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu te engrandecerei. Tudo agora é com Deus. Ser tu uma bênção. A tua missão nesta terra é ser uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoares e abençoarei os que te abençoares. A tua missão é ser uma bênção. A missão do crente Abraão nesta terra é ser uma bênção. Então, ele sai, se separou da sua parentela, das doutrinas falsas, das crenças erradas, de tudo que não presta. Sai, crente Abraão, sai das modas, sai das novelas, sai dos hábitos promíscuos, sai dos hábitos errados, sai das doutrinas falsas, sai das denominações, crente Abraão. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei, para a glória, para a cidade santa, para o melhor. E Abraão saiu, seguiu a ordem divina e saiu. Mas houve um caroneiro que acompanhou Abraão, Ló. E enquanto Ló estava com Abraão, Abraão não era abençoado. Você vai ver que foi necessário Abraão se separar de Ló para que ele começasse a ser
abençoado. Observa, aquele caroneiro seguiu. Deus nunca chamou Ló, Deus chamou Abraão. E Abraão nunca deveria ter levado Ló, porque Ló causaria problemas mais à frente. Mas chegou o momento, Gênesis 13, de se separar de Ló. Ló, vamos nos separar, porque a briga entre nossos pastores, para o melhor de uma pessoa é melhor você se separar dela. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Então escolhe. Ló viu as campinas regadas do Jordão, que ia para Sodoma. Ele preferiu aquele lugar porque era um local de riquezas. E por causa de riquezas, Ló se sujeitou a viver no meio dos perversos. Olha só, se sujeitou a viver em um lugar promíscuo por causa de riquezas. Viver no meio de perversos por causa de dinheiro. Tem gente que se sujeita por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, as pessoas se sujeitam a tantas coisas. Por causa de dinheiro, vende seu corpo à prostituição. Por causa de dinheiro, tantas mazelas são causadas no mundo. Por causa de dinheiro, as pessoas se sujeitam a viver no meio da perversidade. Ló viu aquelas campinas e disse, eu vou para ali. Mesmo ali sendo um local de pessoas imorais, imundas, sujas, mas ele preferiu ficar ali por causa de dinheiro, de riqueza. Mas Abraão ficou com Deus no deserto escaldante. Observe. Mas depois, no final, Abraão terminou recebendo a presença de Elohim, do Todo-Poderoso, na tenda. Ló terminou com que? Fugindo de Sodoma, porque tudo que ele conquistou foi aniquilado. Pense na sua alma, pense na vida eterna, que é mais importante. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisto. Pense primeiramente na sua alma, não nestas coisas aqui da terra. Isto virá de forma gradual, conforme a sua necessidade. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos lá? Para concluir, nós temos que Abraão foi ao Egito, trouxe Agar, e com Agar gerou um filho chamado Ismael. E aquele menino começou a crescer. Depois Abraão gerou um filho com Sara, chamado Isaac. E o relacionamento de Ismael com Isaac estava sendo prejudicial. Olha só, se o relacionamento traz prejuízo, é melhor se separar. Então, teve que mandar Agar ir embora com Ismael para não prejudicar a vida de Isaac, porque Ismael iria matar Isaac. Então tinha que separar. Aquele relacionamento iria prejudicar a vida de Isaac. Para a proteção de Isaac, era necessário mandar Agar e Ismael embora. Ter uma separação. Porque senão iria haver um prejuízo grande. E se você não se separar deste mundo tenebroso, do pecado, das doutrinas falsas, das novelas, da vida promíscua, de tudo que não presta, tu vais ter um prejuízo grande. Separa-te enquanto é tempo. Quando Esaú se encontrou com Jacó, ou Jacó se encontrou com Esaú, e eles fizeram as pazes ali, Esaú disse para Jacó, eu irei contigo. Jacó disse, não, receba o meu presente e está bom. Mas eu deixarei um povo aqui para ir contigo. Ele disse, não precisa. Jacó não aceitou. Esaú voltou para a montanha de Seir e Jacó foi para Sucote. Por que Jacó não aceitou? Porque o convívio junto iria se misturar. O povo de Esaú iria se casar com o povo de Jacó, iria haver uma mistura. E Deus não queria esta mistura, porque Jacó era da linhagem de Abraão, da linhagem pura, da linhagem da aliança incondicional. E através de Jacó era dali que vinha a aliança, que vinha a linhagem de Cristo. Então não podia haver mistura.
Rebeca se casou com Isaac, tinha o mesmo sangue. Jacó se casou com Raquel e Lia, tinham o mesmo sangue, eram primos. Esta é a figura. Hoje tem que ter o mesmo sangue. Casamento misto é diabólico. Tem que ter o mesmo sangue. Que sangue é este? O sangue de Cristo. Só se case com uma pessoa que tem o sangue de Cristo. Mulher, só se case com um homem que tem o sangue de Cristo. Homem, só se case com uma mulher que tenha o sangue de Cristo em sua vida. Caso contrário, você vai amargar grandes coisas e o pão que o diabo amassou em tua vida. Então é isto. Fica essa reflexão, concluindo essa reflexão hoje. Separe-se. Deus é separador. Deus não é misturador. As pessoas nos acusam de ser sectários. Ora, um verdadeiro crente não deve ter convívio com o pecado e com doutrinas falsas. Nós queremos arrancar os eleitos dessas denominações e trazer eles para a palavra, porque a palavra de Deus nos chama para total separação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fique na paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.